Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Ah, curte, comenta, não comenta, dá like, não faz aí alguma coisa. Ajuda, né? Inscreve, quem sabe aí 100.000 inscritos começa a ganhar alguma coisa. Então vamos lá. Novamente, não entendeu? Eu vou explicar um pouco, tenta entender, dá pausa, tenta fazer, travou, dá play, escuta mais um pouco, dá pausa, tenta fazer, e assim nós vamos. As respostas lá embaixo estão pequenas, mas eu coloquei só para a gente ter uma referência, porque eu esqueço qual a resposta está certa ou não, e a gente vai. Três pequenas esferas carregadas com carga positiva. Então todas essas esferas aqui, ó, que eu estou apontando de verde, são positivas. Então tá lá, positivas. Ocupam os versos de um triângulo como mostra a figura. Tá certo? Na parte interna do triângulo está afixada outra esfera pequena com carga negativa. Então essa carga é negativa. As distâncias dessa carga, as outras três, podem ser obtidas a partir da figura. Então aqui, ó, aqui você tem D até esse ponto aqui, ó, que eu fiz uma bolinha. Eu tenho a distância de D, eu tenho essa distância D, e eu tenho essa distância D, tá certo? Olha só, as cargas dos vértices, essas duas cargas do vértice embaixo, elas têm uma distância de 2D entre elas, tá certo? A carga do vértice de cima tem uma distância D até a carga do meio. A distância das cargas de baixo até a carga do meio não é D, tá certo? Mas a gente consegue calcular ali. As distâncias dessa carga pode estar, sendo que a carga de todos igual a 2 vezes 10 a menos 4 e a carga de prova menos que, a carga Qzinho menos que ali, menos 2, 10 a menos 5 e a distância 6, a força elétrica resultante sobre a carga Q. Então repara o seguinte, se eu tenho três cargas positivas, força resultante, ao fazer a soma vetorial de todas as forças, ela tem uma resultante. Por exemplo, se eu puxo para o lado de cá com 5 newtons, alguém puxa para lá com 15 newtons, a força resultante é a conta que você vai fazer de 15 menos 5, a resultante vai ser 10 para lá. Tem gente arrumando aqui do lado. Ok? Então eu tenho que fazer o seguinte, olha só. A carga da esquerda eu vou chamar aqui de 1, para ficar mais fácil. 2, para ficar aqui mais fácil. 3. E aqui eu vou chamar de 4. 4 não, vou chamar de A. Tá certo? Então a carga 1 até a carga A, ela vai criar uma força de atração. Por que eu sei que é uma força de atração? Porque é uma carga positiva e a carga A é negativa. Mas ao mesmo tempo, a carga 2, ela também vai trair a carga A para ela, certo? A carga 3, ela também vai trair a carga A. Aí você vai falar assim, Léo, então elas vão ficar paradas. Não, eu tenho duas cargas puxando para baixo. Só que repara o seguinte, eu tenho duas cargas puxando, um para a direita e um para a esquerda, tá certo? E eu tenho um para cima. Então é como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho uma carga, uma força, puxando ela nessa direção. Eu tenho, vou colocar aqui, ó, de F2. Eu tenho uma força para cá, eu vou chamar de F1. E eu também tenho uma força aqui para cima, que eu vou chamar de F3. A resultante vai ser eu fazer a somatória disso tudo aqui, vetorial. Nós sabemos que força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então olha só o que eu vou fazer.
eu tenho que achar a força F1 e F2. Eu vou fazer a soma vetorial delas, tá certo? E a resultante dessa força, da soma vetorial de F1 com F2, a resultante, eu vou ver como é que ela vai ficar com F3. Então para início de conversa, vamos calcular as forças separadas F1, F2 e F3. Então você vai pausar aí, quem for pausar fazer esse desafio, calcula aí, depois dá o play e vê se chegou no lugar certo. E eu vou continuar aqui. Então vamos lá, eu vou calcular a força 1, vai ser o seguinte, K0, ele nem fala, né, o valor de K0, fala? Então, tá lá embaixo, lá, 9, 10 a 9. Q1, QA, dividido por D ao quadrado. A força 2, K0, Q2, QA, dividido por, eu vou colocar aqui, ó, D1 ao quadrado, D2 ao quadrado, e eu tenho que achar a força F3, que é K0, Q3, QA sobre D3 ao quadrado. Então vamos aqui calcular. Eu acho que eu estou aqui no canto, eu vou tirar ele para o lado de cá, porque eu não preciso mais ficar naquele canto lá, tá certo? Então aqui, ó, igual, aqui igual. Vamos colocar aqui os valores, ó, 9, 10 a nona, lá embaixo, Q1, são todas cargas iguais, 9, 10 a menos 4, QA, que é a carga no meio, porque a força vai ser feita entre elas. Léo, mas e as outras cargas? Calcula cada força separadamente, depois a gente vê a interação das forças. QA, 2, 10 a menos 5, e a distância entre elas. Eu não tenho essa distância aqui, que eu vou colocar aqui, ó, x. Mas eu sei, olha só, vou arrancar, eu vou colorir de amarelo. Vocês vão ver que isso daqui, ó, é um triângulo. Tá certo? Vou puxar para o lado de cá, depois eu volto para lá. Então antes eu vou puxar esse triângulo para cá e vou calcular essa hipotenusa, que é a distância da carga 1 até a carga A. Então se eu arrancar aquele triângulo, vai ficar assim, ó. Aqui, ele fala que aqui é D, ele fala que aqui é D. Esse aqui, ó, nesse vértice a carga QA está localizada e nesse vértice aqui de baixo Q1 está localizado, tá certo? O exercício me deu quanto que vale essa distância aqui, ó, 6 metros, então está correto. Como é que eu sei que está correto? Olha lá embaixo na constante, metro ao quadrado, então tá certo. Eu vou calcular essa distância aqui, ó. Dá pausa e pensa do jeito que você vai calcular. Se não conseguir, dá play e vê o que eu vou falar. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo nesse pedaço aqui, ó. Então, se eu fizer a hipotenusa, eu consigo calcular essa distância aqui, ó. Essa hipotenusa, que é a minha distância D1, que eu quero achar para terminar minha conta. Então, vai ficar o seguinte, ó. Na verdade, ali, se a gente pensar aqui o seguinte, isso daqui é um quadrado, se eu completar aqui, ó. E essa distância D1 equivale à diagonal desse quadrado. A diagonal de um quadrado, quem lembra aí a fórmula, é L raiz de 2. Então, a diagonal desse quadrado é 6 raiz de 2. Léo, eu não lembro. Então, vamos fazer Pitágoras. D1 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. D1 ao quadrado, 72. D1 é igual a raiz de 72. D1 vai ser igual a 2 ao cubo, 3 ao quadrado. 9 vezes 8, 72. D1, 2 à terceira, eu consigo tirar um 2 e fica um 2 na raiz. Deixa eu chegar essa raiz para lá, porque eu vou precisar desse pedaço dela. E eu consigo tirar o 3 que está ao quadrado fora.
D1, então, 6 raiz de 2 metros. Que é a mesma coisa se você conseguir visualizar que é um quadrado e a distância D1 é a diagonal desse quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Altura 6, largura 6. Então, esse 6 raiz de 2 é o que eu vou usar no D1. D1, ó. D1. Pronto. Então, vamos lá, ó. 6 raiz de 2. Da onde que saiu? Lá do cantinho, lá onde é que eu já me tirei de lá. Só que isso está ao quadrado. Repara que a força 2 ele está à mesma distância de Q. Então, se eu calcular F1, automaticamente eu estou calculando F2. Tá? A distância ali, ó, que é a diagonal do quadrado, é a mesma. Então, eu posso repetir. Então, para poder aproveitar aqui, ó, eu vou continuar a resolução roxa, mesmo invadindo o F2, porque é a mesma conta, é a mesma força. Tá bom? Então, tá lá. Vai ficar assim, ó. 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. Vai ficar assim, ó. 36 vezes menos 4 com menos 5, menos 9 com 9, zerou. Dividido 6 ao quadrado, 36 sobre 2, porque eu corto a raiz. Esse 36 com esse 3 eu corto, vai dar aqui, ó, meio, ou 1 sobre 2. Então essa é a força F1, que é igual à força F2, que é igual a 0,5 newtons. E isso por causa que a distância da carga Q1 a QA e Q2 a QA é a mesma. Então quem deu play aí, ó, tem que chegar nesse valor aí. F3 não, F3 a distância já é D, já não é a mesma. Então aqui eu vou ter que calcular mesmo. Dá pausa e faz o cálculo, depois dá play, vê se você consegue acertar. 9, 10 a nona. Q3 é o mesmo valor, 2, 10 a menos 4. O Q do meio, 2 vezes 10 a menos 5, dividido por... Esse é 6 ao quadrado mesmo, 6 ao quadrado. 9 vezes 2 vezes 2, 36. 10 a nona com 10 a menos 4, 10 a quinta com 10 a menos 5, sobra 0, 10 elevado a 0 é 1. 6 ao quadrado, 36. Então a força com que faz para cima, 1 newton. Então beleza. Então eu tenho aqui, ó, vou colocar 0,5. Vou colocar para o lado de cá 0,5 newtons, porque é força. E para cima eu tenho 1 newton de força. Beleza? Agora, deixa eu ver se eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Eu vou simplesmente redesenhar aqui, bem no cantinho, para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Ó. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Aquela força eu tenho assim, ó. F3, F2 e F1. Repara aqui o seguinte comigo. Esse triângulo amarelo aqui, ó, que eu estou fazendo, aqui é 90 graus. Deixa eu colocar de preto, ó. 90 graus. Ângulos iguais enxergam lados iguais, ou seja, esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo de preto, está enxergando D. Obrigatoriamente esse ângulo aqui em cima está enxergando esse D, ou seja, eles são iguais. E eu sei que a somatória dos 3 ângulos de um triângulo tem que totalizar 90. Eu já tenho 90 aqui embaixo. Quanto que falta para cada um? 45 graus. Então aqui, ó, eu tenho 45 e aqui eu tenho também 45 graus. Se não entendeu, volta. Esse triângulo de cá, ó,
é o mesmo triângulo da esquerda. Ele é congruente. Ou seja, aqui em cima também vale 45. Então, olha só, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus, porque foi 45 mais 45. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer uma soma vetorial aqui, ó, F2, aqui eu tenho F1, e aqui a minha soma vetorial resultante. Vou pegar novamente aqui, ó, para você entender, ó. Esse pedacinho que eu pintei de amarelo, eu vou desenhar do lado de cá, ó. Ele vai ficar algo assim, ó. Aqui vale 45. Se todos têm a mesma intensidade, aqui também vai valer 90 e aqui também tem a mesma intensidade, certo? Então aqui, ó, vale 0,5, aqui vale 0,5 e eu tenho que achar esse x aqui, que é a minha hipotenusa, que é a força resultante para baixo, criado pela carga Q1, Q2, que tem a força F1 e F2. Então eu vou refazer novamente o teorema de Pitágoras. Então eu tenho aqui assim, ó, força resultante 1, 2 ao quadrado é a força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado. F1, 2, que é a força resultante para baixo, repara que a gente não mexeu na força de cima, é igual a 0,25 mais 0,25. Deixa eu ver se seria legal, melhor eu fazer daquele jeito. Acho que é 0,25 mais 0,25 é 0,5, tá? Então vamos colocar assim, ó. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se você fizer a racionalização, patati patatá, raiz de 2 sobre 2, certo? Raiz de 2 sobre 2, que fazendo raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 dividido por 2 é aproximadamente 0,7, ok? Então ali, ó, eu tenho o seguinte, ó, força F3 para cima, eu tenho a força F1, 2, que é a força resultante, 0,7 newtons. A soma vetorial agora é só você fazer, para cima é 1, para baixo é 0,7. Qual que é a força resultante que o exercício quer para nós? 0,3 newtons. 0,3 newtons. Então lá, ó, tem direção no eixo Y, sentido para cima e módulo aproximadamente de 0,3. Para que esse exercício não é muito simples não. Por quê? Porque ele pega a parte de geometria junto com a física. Então tome cuidado. Apareceu um triângulo, vai ter alguma coisa de geometria tranquilamente. Ok? Um abraço para vocês e tentem fazer isso novamente. Pausar no meio do caminho, tentar fazer e destravando aos poucos. Tá bom? Abraço, boa segunda. Tchau, tchau.